Bem, este programa rende uma justa homenagem a um grande personagem que figurou na história antes de São Paulo existir. Como assim? São Paulo, a quarta maior metrópole do mundo, não foi a primeira grande metrópole do Brasil? Não, senhor. Há que considerar que a vila de Santo André da Borda do Campo foi fundada por um português chamado João Ramalho antes da fundação de São Paulo. São Paulo, como no programa anterior, nasce a 25 de janeiro de 1554. Porém, Santo André da Borda do Campo, anteriormente, quase um ano antes, nasce em 8 de abril de 1553. E tudo começou quando um homem chamado João Ramalho já tinha chegado aqui muito antes de Martim Afonso de Souza. Alguns doutores em história ousam dizer que a história afirma nos livros de Toné, Eduardo Bueno, outros grandes historiadores, Madre de Deus, que João Ramalho nasceu por volta do ano 1480 em Vouzela. Eu estive lá. Vouzela, ou Bolsela, é uma freguesia da comarca de Viseu, que está em Portugal, na província de Beira Alta. Tem Beira Alta e Beira Baixa. Lá tem realmente um povoado. Senhores, outros dizem que ele nasceu em 1430, outros viajam em 1422. Ou seja, João Ramalho não nasceu em Vouzela. Como não? Todos os livros dizem isso. Como poderia João Ramalho ter nascido em Vouzela por volta de 1430 ou 1493, se a cidade de Vouzela, com dados coletados do próprio documento de fundação de Vouzela, na prefeitura municipal que está lá, consta que a cidade nasceu e foi fundada no ano de 1522. Foi uma gleba doada por um rei, onde construiu a primeira pedra fundamental de Vouzela numa casa em 1522. Então, estão viajando na história. Quando a mentira é muito divulgada, a veracidade histórica indígena chega com a verdade, tem dificuldade de convencer. Mas podem vocês consultar os livros e o próprio site, que hoje é fácil, da cidade de Vouzela, e constatarão a veracidade de que a cidade foi fundada em 1522. Então, João Ramalho não poderia ter nascido por lá em 1430. Outra grande confusão é quanto a João Ramalho ter sido um degredado que foi solto aqui, ou veio como grumete, que é um dos jovens de 12 a 15 anos que trabalham limpando o convés de navio, com a Esquadra de Cabral. Mentira! Se na própria confissão de João Ramalho, em suas últimas palavras, ele diz: Vossa Reverendíssima insiste em ouvir-me em confissão? Palavras da confissão de João Ramalho. Compreendo e agradeço o cuidado. Já fiz 87 anos. Ele diz isso, por isso que ele não aceitou o convite de ser vereador na Fundação de São Paulo, porque ele já tinha uma idade muito avançada. Ele confessa ter 87 anos. Ele diz: amanhã vou apagar-me e quero que eu vá lá na presença do Criador. Como? Então, presta atenção nessa parte. Senhores, se João Ramalho morre com 87 anos, no ano de 1580, de fáceis cálculos indígenas, não precisa nem ser um matemático, tirando 87 de 1580, nós chegaremos que João Ramalho nasceu seguramente em 1493. Se ele nasce em 1493, em 1500, quando Cabral chegou, João Ramalho tinha quantos anos? 7 aninhos. Não poderia ser um degradado, fugido de Portugal. Tampouco um grumete com 7 anos de idade. Então, este programa Sustentabilidade sustenta
a veracidade histórica e desafia os conhecimentos acadêmicos a prestar atenção nesses cálculos errôneos que figuram nos mais diversos livros. Mas então, quando Martim Afonso de Souza chegou, os relatos mostram que Ulrich Schmidl, um alemão que vinha em busca das minas de Potosí, subiu pelo Tietê e chegou na vila onde estava João Ramalho com os seus. Sorte, ele diz, que deu graças a Deus que João Ramalho não estava ali, mas foi recebido por um dos seus filhos. Ele coloca nos seus registros Ulrich Schmidl, que esteve na vila de João Ramalho em 1553. Ele conta em seus relatos que existia ali 800 indígenas, entre alguns brancos e até mesmo muitos cristãos. Foi recebido por seu filho e temeu e tremeu as informações do poderio que ostentava João Ramalho aqui em cima. Todos queriam parceria com ele, porque ele já conhecia as trilhas da região. João Ramalho conhecia a cultura indígena, vivia nu, como os índios, com filhos e netos, porque as roupas se acabaram. E João Ramalho conseguiu conquistar a confiança do cacique maioral, Tibiriçá, a ponto de, mesmo tendo ele muitas mulheres e ter sido excomungado pelo padre por ter uma vida promíscua, né? Numa das missas, João Ramalho, uma de suas filhas, chamava-se Bartira, esse nome está errado, Umbsi. E aí os padres, para legalizar a situação dele junto à Igreja Católica, ele poder assinar como fundador de Vila de Santo André, trocaram o nome de Bartira, outro erro, para Isabel Dias. Apareceu em Portugal um documento que casa-se aqui em Santo André, que ficava não nos campos de Piratininga, na floresta, na beira ou borda do campo. Por isso Santo André nunca foi aonde é a atual Santo André, no Planalto Paulista, e muito menos onde é São Caetano, como muitos escritores já fizeram questionamento. Santo André ficava exatamente ao pé do atual Pilar, aonde o padre Avaré Bebé, Leonardo Nunes, construiu a primeira ermida a Santo Antônio em 1549. Uma ermida que anos mais tarde, quando chega no Guaiol, o capitão Antônio Correia de Lemos, em 1677, reformou ela com o nome de Virgem do Pilar, por ser essa sua devoção. Sem a torre. A torre foi construída 101 anos depois. Ali estava, na borda, na beira do campo, a vila de João Ramalho, chamado Santo André, da borda do campo. Supostamente, porque uma vez que ela foi fundada em 8 de abril, é o dia de Santo André Mártir, aquele discípulo que disse: eu morro em qualquer cruz, desde que a minha cruz não seja igual ao do meu Salvador Jesus. Por isso que as bandeiras de Santo André, São Caetano, Ribeirão, São Bernardo, Mauá e Rio Grande da Serra levam um X, originária da cruz como morreu André, discípulo de Jesus. 8 de abril, João Ramalho assina a ata com a presença de indígenas, e dessa mistura de índios com brancos, João Ramalho nasce o DNA do povo paulistano na primeira vila de Santo André, com João Ramalho. João Ramalho foi quem foi o tradutor. Quando os indígenas subiram a escarpa da serra, informando que chegou uma caravela lá embaixo, no litoral de São Vicente, foi ele quem desceu com 300, alguns escritores dizem ser 500, guerreiros armados de arco e flecha para saber quem eram. E localizou que eram compatriotas, foi ele o tradutor. Recebia ali então Martim Afonso de Souza, mostrava a ele uma carta que pelo Tratado de Tordesilhas, essas terras passariam a pertencer a Portugal. Mas, se nós tivéssemos que dar os méritos devidos, teríamos que dizer que João Ramalho era um homem bom. Se ele fosse um traficante de índios, como diz, ou degredado, primeiro, a coroa de Portugal, afinada e aliada à Igreja Católica, não aceitaria que assinasse na fundação um fugitivo criminoso procurado pela coroa de Portugal. Segundo, pelo lado indígena, jamais os indígenas aceitariam que após ele ser recebido, tendo filhos e netos de uma das maiores lideranças do Planalto Paulista,
ele viesse escravizar seus próprios descendentes, colocando então à venda como escravos. Ele teria sido eliminado. Colocando então os pingos nos is. João Ramalho foi um homem pacificador. Ele teve por opção, não por pressão, viver aqui. Escolheu aqui ser o seu lugar. Sentiu-se feliz no meio dos índios. Teve família, filhos, netos. Não levantou bandeira de nenhum país europeu, muito menos de Portugal. E termino. Nessa forma tão pacífica, se nós tivéssemos que dar o mérito a quem foi o fundador de Santo André, e até mesmo na própria São Paulo e Brasil, o rei deveria ser João Ramalho. João Ramalho, porque já estava aqui primeiro. E foi ele quem recebeu os portugueses e ajudou, então, a construir o DNA do povo paulista. Parabéns, João Ramalho e a Santo André da Borda do Campo, de 8 de abril de 1553.